3, 2, 1. Oi, lindos queridos, tudo bem? Promessa é dívida. Eu falei que eu ia colocar outro vídeo no canal domingo. Hoje é domingo, são quase 11 da noite. Então não sei se vai ser domingo ou se vai ser de domingo para segunda, tudo bem? Vamos lá. Confesso que eu fiquei muito feliz com toda a repercussão, com tudo que vocês escreveram a respeito do Fale Com Ela. Eu fiquei animada, porém um pouco temerosa, né? Eu coloquei lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, é @prof. Eu vou deixar em algum lugar aqui, Prof. Flávia Stavski, meu sobrenome. É um pouco difícil, mas vai estar escrito. Não deixe de me seguir se você não me segue. Coloquei no meu Instagram, vocês escolheram Pulp Fiction, Tempo de Violência. E fiquei com medo de fazer esse review deste filme, sim. Apesar de que, vou falar pra vocês, foi o livrinho que menos estragou. Menos estragou, mas foi o que menos estragou. Se você não sabe do que eu tô falando, se você caiu de paraquedas aqui, o que acontece? Eu tô fazendo reviews de filmes porque eu tive uma inundação e eu perdi a coleção dos meus DVDs da Veja. Enfim, volta alguns vídeos que você vai entender o que eu tô fazendo aqui, tá? E aí eu coloquei lá no meu Instagram se vocês queriam A Primeira Noite de um Homem ou Pulp Fiction, e venceu Pulp Fiction. E todo mundo já viu esse filme, todo mundo conhece esse filme, então eu fiquei com um pouco de medo, confesso, de falar sobre ele, porque, afinal de contas, quem sou eu, né, na fila do pão, para dar a opinião de um filme tão amado e aclamado por tantas pessoas? Quem sou eu na fila do pão? Bom, vamos lá. Meu nome é professora Flávia, eu dou aula na ESPM desde 2011 e desde 2015 eu dou aula de linguagem, estética e gêneros do audiovisual. Tinha outro nome, mas enfim, basicamente isso, falando de filmes, falando de estética e falando de gêneros. Então, talvez eu saiba falar um pouco. Então eu vou fazer um review um pouco diferente do porquê que eu acho este filme tão importante. E coincidentemente, em 2024, este filme está completando 30 anos. Foi lançado em 1994. Nós estamos em 2024, então são 30 anos e este filme não envelhece, tá, lindos queridos? Ele é um clássico. Vamos entender o porquê deste filme ter se tornado um elemento de cultura pop, como ele se tornou nessas últimas 3 décadas. Então, vamos lá. Fiz algumas coisas, fiz algumas anotações, vou ler, tá? Pra vocês. O filme, se você não assistiu esse filme, coraçãozinho, vai assistir. No entanto, vou dizer pra você, se você for menor de idade, é importante que eu diga que este filme tem classificação etária de 18 anos, porque envolve violência, como diz no título, tempo de violência, envolve consumo de entorpecentes e, de fato, se você não for maior de idade, acho bom você não assistir. Fica a dica, fica o aconselhamento. Mas, se você já é maior de idade e não viu este filme, vá assistir este filme sim, porque sim, tá? Esse filme são 3 histórias que se passam ao mesmo tempo e as histórias se cruzam. Só que a gente não tem essa noção porque em 1994 isso ainda não era comum. Mas o que o Tarantino fez? O Tarantino escolheu contar essas histórias de uma maneira não linear. Então a gente tem 3 histórias muito violentas, 3 histórias muito violentas, muito pitorescas, muito distintas, mas que num certo momento elas vão se cruzar, tá? Eu não sei se dou spoiler, se não dou spoiler, alguns spoilers vão sair, mas é isso, são 3 histórias em que num dado momento elas se cruzam e a edição é não linear. A gente tem uma elipse onde o começo e o fim se juntam, mas no meio a gente tem pedaços de histórias que são contadas de maneira não linear, tá? Eu vou falar mais da Sally Mank, que é a montadora do Tarantino. Eu revi este filme para poder fazer esse review e revi os extras também. E eu fiquei bastante surpresa de como a gente tem razão.
a gente tem razão de que o editor, cara, quando o editor é bom, o editor é bom. Por quê? Pulp Fiction, Tempo de Violência, está fazendo 30 anos. E a gente conhece bem o Tarantininho, né? Nesses 30 anos. E a gente sabe que não é flor que se cheire, não é. E que ama falar, não é mesmo? Ama falar, não tem corte. E a Sally, que foi quem montou este filme, ela não é viva mais, ela morreu em 2010. Ela consegue, e a gente vê isso nos extras, cara, cortar aquela cena do Bruce Willis no carro, fugindo da luta com aquela taxista, esqueci da onde ela não é caribenha, porto-riquenha. Ela é longuíssima. E aí, nos extras do DVD, a Sally fala, nós temos que cortar isso, nós temos que cortar isso aqui, não dá, isso aqui tá chato, isso aqui está chato. E aí, enfim, ela era uma das poucas pessoas que conseguia poder de argumentação com este queridinho, que não é uma figura fácil. E, de fato, depois que ela morreu, os filmes dele tiveram uma queda vertiginosa em questão do ritmo. Porém, não estamos falando da obra dele, estamos falando de Pulp Fiction, Tempo de Violência. Então, são 3 histórias, como eu disse, onde, nessas 3 histórias, a gente vai ver banalização da violência, diálogos extensos, apesar da Sally ter feito um excelente trabalho, a edição, como eu já disse, não linear, que faz essa elipse, atuações, amores, atuações de partir o coração, como os atores estão bem. Gosto de falar que o John Travolta, para quem não acompanhou e não cresceu nos anos 80 e 90 como eu, John Travolta estava num ostracismo muito grande. Ele tinha sido um grande astro, ele fez Embalos de Sábado à Noite, que eu acho que vocês já devem ter visto também, se você gosta de cinema. Só que ele vinha de filmes assim, Olha Quem Está Falando. E Tarantino deu uma super revigorada na carreira dele. Samuel L. Jackson também nunca tinha feito um papel de grande destaque. Tarantino escreveu o papel do Jules para ele e quase que ele perde, porque teve um ator que fez um teste melhor e aí ele pediu para refazer o teste, mas o Tarantino tinha pensado nele para este papel. E Uma Thurman, não é mesmo? Uma Thurman, poderosíssima, sempre foi. Eu acho, inclusive, que não é o melhor papel dela dentro dos filmes de Tarantino. Eu gosto mais de Kill Bill, mas não é uma questão de gosto, né, minha gente? É uma questão de ser. Ela tá maravilhosa como Mia Wallace. Além de tudo, Tarantino, que não é bobo, Uma Thurman, bela, loira. O público já conhecia ela de outros carnavais, mas ela tinha toda uma estampa diferente. O que ele fez? Cortou o cabelinho Chanel e pintou de preto. Enfim, não, acho que ela usa uma peruca. Mas o fato é que ela veio diferente. Isso também já trouxe uma questão de interessância dentro do que o público estava esperando para este filme, não é mesmo? Esse filme foi muito aclamado quando ele lançou. Eu anotei aqui. Ele teve um orçamento, ele foi orçado em 8 milhões de dólares naquela época. Ele arrecadou 210 milhões. Tá bom para vocês? E eu acho que deixa eu ver aqui, deixa eu pegar só Uma Thurman no cartaz. Eu acho que uma das grandes, como é que se diz? Um dos grandes méritos desse filme, olha aqui, Uma Thurman de cabelinho Chanel. Esse aqui é o cartaz do filme, tá? Os meus alunos que fazem eletiva de cartazes de cinema, a gente vai falar deste filme, deste cartaz. Pulp Fiction, além da brincadeira do nome, né, do Pulp é eu anotei aqui, é uma revista que foi feita no começo dos anos 1900. Ela era feita de pulpa de celulose, de baixa qualidade, assim, de qualidade física e também de baixa qualidade literária, né? Era uma pulp fiction, era uma ficção ruim, que era filme noir, fantasia, ficção científica, muita violência gráfica nessas revistinhas. Então o nome Pulp Fiction vem daí também, tá? E
Enfim, exagero gráfico, a gente está falando de um filme que usa e abusa do exagero gráfico, da violência. E, como eu disse, para quem não cresceu nos anos 80 e 90 como eu, pode estar um pouco perdido nesse tempo e espaço. Mas Pulp Fiction, ele tem um grande mérito, como eu dizia, de ter... como é que a gente fala isso? De ter capturado o zeitgeist da parada, da década, do que estava acontecendo no mundo. Zeitgeist, para quem não sabe, é um clima, é um mood, tá muito antenado com o que está acontecendo. Captura o espírito de uma época. E, de fato, a gente tinha uma crescente de violência muito grande, especialmente nos Estados Unidos, nessas décadas que eu mencionei. Então, a violência tava... Bom, hoje, a gente está falando de 2024, violência banalizada. Ah, risos, né, Flávia? Mas naquela época, a violência tava começando a virar esse produto que a gente tem hoje de entretenimento, e aí as pessoas já não se chocavam mais. Tanto é que, isso é uma opinião minha, tá? Eu li algumas coisas antes de vir aqui falar com vocês, mas a violência é colocada no mesmo nível de um elemento de cultura pop. Então você tem a Uma Thurman, belíssima, de cabelinho Chanel, parecendo olha, Uma Thurman. Essa é Uma Thurman que a gente conhece hoje, né? Loira, assim, essa beleza bem clássica de Hollywood dos anos 80, 90. Agora tá mudando. Zendaya aqui, me ouça, que mulher bonita e que biotipo diferente que Hollywood tá colocando. Mas era assim que as coisas eram feitas naquela época. Então a gente tem esse elemento de cultura pop, isso aqui virou camiseta, capa de caneca, virou elemento de cultura pop mesmo. E você coloca a violência no mesmo patamar. Então, esse filme, eu tô tentando fazer esse review sem dar tanto spoiler, porque eu quero que vocês assistam, quem não assistiu, tá? Mas esse filme, ele te choca de tantas maneiras diferentes, são situações tão absurdas e tão fora do espectro que a gente acharia normal, e aí acontece uma coisa muito violenta. E aí essa violência virou uma coisa normal. Tem um assassinato, tem quase uma overdose, tem umas situações que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Só que é tudo misturado com uns diálogos fora deste peso que teria uma cena de violência como essa. Eu coloquei até aqui que os personagens, eles são muito rasos, eles são bem interessantes, todos os personagens são muito, muito interessantes. O boxeador do Bruce Willis, o Vincent, que é esse capanga do Marcellus, que é o marido da Mia, que é um traficante. Todos eles são muito interessantes, mas eles são superficiais, eles são rasos. E eu anotei aqui, personagens rasos, todo mundo sai igual ao que entrou. Não tem grandes... com exceção do Jules, tá? Com exceção do Jules, que ele, na verdade, ele tem uma epifania e deixa o crime no meio do filme. Mas isso é tão difícil, às vezes, da gente perceber, por conta dessa edição não linear, que até a gente juntar os pedaços e entender que, de fato, ele não tá mais lá onde ele deveria estar, quase acabou o filme. Então, os personagens, eles saem muito parecidos do que como eles entraram. Então, professora Adriana, se você está assistindo este filme, a gente fala da trajetória, você fala mais que eu, mas a gente fala muito da trajetória do herói, quais são os passos, e aí num dado momento o herói tem, então, um amadurecimento. Não é aqui no caso dos filmes. Bom, Tarantino mereceria só uma série especial de filmes, mas não é o caso de Pulp Fiction. Todo mundo entra e sai do mesmo jeito. A Mia, que você pensa assim, putz, ela quase morreu, ela vai ter aí uma... Não, todo mundo igual, tá?
Então, é violento, mas ao mesmo tempo ele tem coisas que nos capturam, tá? E aí eu vou encerrar esse vídeo, que eu acho que ele já tá longo, já tá ficando longo, porém espero que tenha despertado dentro de você uma vontadezinha, se você não assistiu, e se você assistiu, reveja, porque vale super a pena. Eu revi e eu fiquei impressionada de como este filme é bom. Ele tá fazendo 30 anos e a gente tá falando dele. Eu acho que ele vai fazer 50 anos e a gente vai continuar falando dele. Que eu vou ficar aqui, né? Ele, quando fizer 50 anos, eu vou estar aqui falando, oi, público, oi, público. Não, daqui 20 anos eu não vou estar, oi, público, velhinha. Eu vou estar um pouco mais velha e eu vou continuar falando de Pulp Fiction. E eu queria encerrar, então eu espero que vocês que já assistiram, reassistam, tá? Então eu vou encerrar com uma coisa que eu marquei aqui, até coloquei post-it, ó. Estudei, gente, valoriza meu trabalho, estudei. As trilhas de Tarantino, por que este filme ele nos pega? Porque ele tem várias coisas que nos são familiares. Como eu disse, esses elementos de cultura pop coloca a violência como um produto de consumo. E aí a gente, quando viu, já consumiu. Sem Destino, Easy Rider, 1969, popularizou a ideia de que uma trilha sonora não precisava ser composta especialmente para o filme. Há controvérsias, mas é isso que está dizendo aqui. Além de ser um dos álbuns mais vendidos daquele ano nos Estados Unidos, a trilha montada com músicas extraídas da coleção particular do diretor Dennis Hopper está perfeitamente integrada ao longa. Quando lançou Cães de Aluguel, em 1992, Quentin Tarantino produziu o álbum com a trilha sonora, também uma seleção de músicas, desta vez dos anos 70, acompanhada de trechos de diálogos e das locuções das rádios que tocam as canções do filme. Estabeleceu assim um padrão que, com algumas variações, viria a se repetir em suas outras produções. Então, o que acontece? Todo Pulp Fiction é feito de músicas que o Tarantino curte. E o mais louco, que aí a gente termina esse vídeo, que o som é diegético. Tá até anotado aqui, ó. Som diegético, que eu anotei. E aí o que acontece? A gente ouve as trilhas sonoras que os personagens ouvem. Então a gente se conecta de uma outra maneira. Além de serem músicas incríveis, ser uma trilha sonora formidável, a gente entra neste filme e não tem como não gostar, porque não é que não gostar, você pode não gostar, mas aquilo ali te abraça de alguma maneira. Então, apesar da violência, apesar de todas as coisas que eu falei, é um filme familiar que você se sente conectado de alguma maneira. Eu não sei explicar. Se alguém souber explicar, coloca nos comentários. Eu tô respondendo todos os comentários que eu tô recebendo. Tem gente que eu não sei quem é, nunca vi na vida. Tem gente que nem tá na escola e tá assistindo esse vídeo. Eu tô achando legal, muito obrigada. Continuem comentando. E é isso. Pulp Fiction, Tempo de Violência, 1994, 30 anos. Apenas assistam. Como eu disse, ele vai te pegar. Esse filme vai te pegar. E você vai gostar e você vai querer assistir de novo e você vai virar fã do Tarantino se ele não tivesse evoluído e virado o que ele virou. Mas isso é assunto para outro momento. Espero que vocês tenham gostado. Chega! E é isso. Semana que vem tem mais. Aí eu coloco lá no meu Instagram para vocês falarem que filme vocês querem. Eu sempre coloco 2 e vocês escolhem um, tá bom? Beijo, boa semana. Tchau, tchau!